Meus amados irmãos, graça e paz, bom dia. Estamos iniciando mais uma programação da Primeira Igreja Batista em Oeiras. E nessa manhã de domingo nós queremos que a graça, que o amor de Deus, que a presença do Santo Espírito alcance a tua casa e a tua família nessa manhã. Que os cânticos, que os momentos de orações que teremos aqui, que a reflexão da palavra de Deus traga conforto ao teu lar. Que Deus esteja te abençoando nessa manhã de forma sobrenatural. Compartilhe essa programação com os teus amigos, com os teus parentes. Deixe que esta programação inunde os lares deles também de graça e do favor do Senhor. Vamos iniciar essa programação orando e eu convido para isso a nossa irmã Luísa Cláudia. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, graças nós te damos em nome de Jesus. Mais um dia que o Senhor nos concede pela graça e misericórdia do Senhor sobre nossas vidas. Nós te louvamos e te bendizemos, ó Deus, porque o Senhor tem cuidado de nós, ó Deus, porque nós temos visto os teus feitos em nossa vida. Nós te agradecemos, meu Deus, porque o Senhor tem suprido as nossas necessidades, o Senhor tem cuidado de nós, nos livrado, dado a cada um de nós o escape durante esses dias, ó Deus, dias de tribulações. Nós também, ó Deus, neste momento pedimos ao Senhor pela semana que irá iniciar, pela tua graça infinita, o Senhor continue conduzindo ao teu povo, ó Deus, tendo misericórdia de cada um de nós, dando a graça de que nós possamos, ó Deus, estar, ó Deus, a cada dia, mesmo nós estamos congregando de fato, ó Deus, estarmos diante do Senhor, diante da tua presença, com toda a convicção do nosso coração, louvando e glorificando o teu santo nome, porque a tua presença é constante no nosso viver, na nossa vida, no nosso lar. Deus, nós pedimos ao Senhor que o Senhor nos dê uma semana, ó Deus, abençoada na tua presença, ó Deus, que o Senhor continue a guardar as nossas vidas, ó Deus, a nos dar o livramento desse mal terrível que tem assolado o mundo, e que o Senhor, pela tua graça infinita e pela tua misericórdia, nos fortaleça espiritualmente a cada dia, e que o Senhor tenha compaixão de cada um de nós, do nosso emocional, porque nós somos seres sociais, ó Deus, e nós precisamos, ó Deus, de convívio, de relacionamento uns com os outros. Nesse momento, ó Deus, de isolamento, nós muitas vezes, ó Deus, padecemos por conta disso, pela saudade dos irmãos, ó Deus, pelo desejo de reencontrar, de estar em comunhão, de estar junto. Nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja consolando os nossos corações, nos fortalecendo, e que nós possamos, ó Deus, em breve estarmos juntos, ó Deus, na tua casa de oração, louvando e glorificando o teu santo nome. Pai querido, que o Senhor, ó Deus, nessa manhã continue a falar com aos nossos corações, e que nós possamos, ó Deus, a cada dia entender mais e mais a tua palavra, ó Deus, do relacionamento com o Senhor, que nós possamos a cada dia mais e mais, ó Deus, estarmos firmes diante de Ti, e que não seja esse momento de tribulação, que não seja as situações, ó Deus, que direcionem, ó Deus, a nossa postura, mas que nós, como servos, Deus, ó Deus, possamos ter convicção do nosso viver diário diante do Senhor, que nós possamos, ó Deus, ter entendimento de tudo, ó Deus, que estamos vivendo de forma espiritual, como pessoas espirituais. Louvado seja o teu santo nome, ó Deus. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. Agora teremos um louvor e eu queria que você refletisse sobre a letra dessa canção nessa manhã, uma letra maravilhosa que nos fala sobre esse tempo que nós estamos vivendo de fato. Um tempo muito complexo, cheio de novidades, cheio de coisas novas que nós temos para vivenciar, muitas dificuldades, muita coisa para aprender, muitas barreiras. E essa canção ela nos ensina isso, a começar em mim. Cedo me acorda a oração, é o coração que tá apertado para ver um mundo diferente da notícia repetida da televisão.
Eu me pergunto onde é que foi. Alguém me explica, por favor, onde é que foi que nós desaprendemos a viver em união. Quero ver mudar, mas se eu aqui só esperar, eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. E se tivesse mais perdão, se num lugar de apontarem tantos erros fossem estendidos mais abraços, mais olhares de aceitação. Se não mais tanto tempo em vão, se nosso bem mais precioso não faltasse quando pra ouvir, pra entender o meu irmão. Posso até sonhar, mas se eu aqui só esperar, Eu sou um deles, sou um deles. Minha oração só é real transformação se começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. mais amor, A começar em mim. haja mais amor, mais amor, A começar em mim. Haja mais amor a começar em mim. Amor que eu tanto quero ver a começar em mim. A começar em mim. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Quem me perceber, que antes possa me reconhecer, me descrever em teu amor. Mais amor em mim. Muito bem. Meus queridos, nesse momento nós vamos para uma leitura bíblica. E eu queria que você acompanhasse essa leitura no Salmo 90. Nosso irmão Rafael estará nos trazendo esta leitura nesse momento. Graça e paz, meus irmãos, espero que esteja tudo bem com vocês. Nós vamos ler o texto de Salmos 90, dos versículos de 1 a 12. Diz assim a palavra do Senhor. Senhor,
Tu tens sido nosso refúgio de geração em geração. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Tu reduzes o homem à destruição e dizes: tornai-vos filhos dos homens, porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite. Tu os levas como uma corrente de água, são como um sono, de manhã são como a erva que cresce. De madrugada floresce e cresce, à tarde corta-se e seca. Pois somos consumidos pela tua ira, e pelo teu furor somos angustiados. Diante de ti puseste as nossas iniquidades, os nossos pecados ocultos à luz do teu rosto. Pois todos os nossos dias vão passando na tua indignação. Passamos os nossos anos como um conto que se conta. Os dias da nossa vida chegam a 70 anos, e se alguns, pela sua robustez, chegam aos 80 anos, o orgulho deles é canseiro e enfado, pois cedo se corta e vamos voando. Quem conhece o poder da tua ira? Segundo és tremendo, assim é o teu furor. Ensina-nos, pois, a contar os nossos dias, de tal maneira que alcancemos corações sábios. Amém. Ok, vamos de volta então, e nós vamos agora louvar ao Senhor com esta canção maravilhosa, uma canção inspiradora. Ela me traz muita coisa à mente, uma inspiração maravilhosa e nos fala sobre o tempo. E é também sobre isso que nós iremos falar daqui a pouco na nossa reflexão matinal. Vamos ouvir essa canção maravilhosa, Senhor do Tempo. Eu busco tempo para tantas coisas, são tantos planos para pouco tempo. Em meio a tudo que exige tempo, eu já não tenho tempo para falar com Deus. Eu me disponho para o trabalho e sem notar eu perco o horário. Só resta tempo para fechar a porta para tudo que na realidade importa. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e conversar. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some no momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, vivi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo, vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo, Deus. Não tenho tempo para descansar, rever amigos e papear. Já não consigo me assentar à mesa e alimentar o que a alma almeja. E quando eu quero viver o tempo, tal fumaça some num momento. E antes que tudo perdido esteja, e antes que tarde demais eu perceba que ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, vivi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo. Oh, tentei de tudo, vivi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto, teria tudo do jeito certo.
De que vale ao homem, a qualquer homem, ganhar o mundo inteiro e por inteiro se perder? Ganhei o mundo, perdendo a alma. Tentei de tudo, vivi sem calma. Busquei tão longe, quando tão perto. Teria tudo do jeito certo. Vencer o Senhor deste mundo. Vencer o Senhor da minha vida em todo o tempo. Ok? Vamos então agora orar. Antes que nós estejamos meditando na palavra do Senhor, vamos orar. E para essa oração eu convido o nosso irmão Jackson Leal, que nos estará elevando a Deus numa palavra de oração. Oremos. Bom dia, graças e paz. Vamos orar ao nosso Deus. Nós te agradecemos, ó Deus, por mais um motivo, por mais um momento na tua presença. Te agradeço, ó Pai, pela oportunidade de estarmos aqui louvando e cultuando o teu nome. Te agradeço, Senhor, por estarmos vivos, por estarmos respirando bem, por podermos estar em casa aprendendo mais de ti. Te agradeço por podermos ter o nosso alimento na nossa mesa, por podermos estar respirando sem a necessidade de aparelhos. Eu venho te agradecer, Pai, por tudo isso que tu nos tem dado, as coisas mais simples, como poder andar com os nossos próprios pés. Eu venho te pedir, Senhor, que nesse momento que temos mais tempo para estar em casa, estar com a família, que podemos usar isso para glorificar o teu nome. Te peço, Senhor, sabedoria para usar melhor nosso tempo. Te agradeço por tudo que nos tem dado. Nos dê um excelente dia. E eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, vamos agora para a reflexão da palavra do Senhor. E eu queria ler, nessa hora, o texto de Lucas, capítulo de número 12, a partir do versículo de número 13, que diz: Disse-lhe um homem da multidão: Mestre, diz a meu irmão que divida comigo a herança. Jesus, porém, lhe disse: Homem, quem me pôs a mim por juiz ou árbitro entre vós? Então lhes disse: Cuidai-vos e guardai-vos da ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele possui. E propôs-lhes esta parábola: O campo de um homem rico produziu com abundância. Então ele pensava consigo mesmo, dizendo: Que farei? Não tenho onde guardar os meus frutos. E disse: Farei isto: derrubarei os meus celeiros, construirei outros maiores, e aí guardarei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Alma, tens guardados muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e alegre-se. Deus, porém, lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então o que tens preparado para quem ficará? Assim é aquele que para si junta tesouros e não é rico para com Deus. Amados irmãos, amigos que nos acompanham através dessa programação, esse texto é um texto muito forte, muito enfático. Nós vivemos um tempo em que muitos têm se falado sobre últimos dias, fim dos tempos, né? A preocupação da humanidade, principalmente dado
enfoque por alguns religiosos é de que este seria o tempo do fim. Recentemente eu participei de uma postagem, fiz uma postagem nas redes sociais falando sobre isso, sobre que a preocupação do homem com o tempo do fim, ela não deve ser maior do que a preocupação do homem com o seu próprio tempo. Porque por mais que esse mundo não chegue ao fim, o meu tempo, o seu tempo, ele pode chegar ao fim a qualquer momento. Então, muitas vezes a humanidade ela é assediada, ela é tentada a pensar em coisas maiores do que ela mesma, quando na verdade aquilo que importa, aquilo que deveria ser dado atenção, é desprezado. Nós não temos participação no futuro. E o passado, como disse o escritor da dramaturgia cinematográfica, a tinta já está seca. Então nós também não temos mais participação no passado. O nosso tempo, o meu tempo e o seu tempo, não é o tempo futuro. Não são os últimos dias da história da humanidade. Mas o nosso tempo é hoje. O meu tempo, o seu tempo é hoje. E o que eu estou fazendo com esse tempo que se chama hoje? Como eu estou gerenciando a minha vida? Como eu estou gerenciando esse meu tempo? Como eu estou usando esse meu tempo para o bem? De que forma eu estou administrando? Esse texto que nós lemos aqui, ele fala de um homem que chega para Jesus preocupado com as suas heranças, com a sua herdade, com as suas posses, principalmente porque ele tinha um irmão e isso precisava ser dividido. A sua preocupação não era com o bem-estar do seu irmão naquele tempo, mas a sua preocupação era com as posses que ele tinha e com o futuro que ele teria se gerenciasse bem ou mal essas posses. Ele não estava se preocupando com o mais importante, mas ele estava se preocupando, se agarrando a algo que nem ele sabia se iria vivenciar. Isso não quer dizer que a gente deve ser irresponsável no tempo presente. Não é isso que eu estou falando. Muito pelo contrário. O que eu estou falando é que nós devemos saber gerenciar bem o tempo presente, os dias que temos. Mas que não devemos permitir que o nosso coração se encha de ansiedade por algo que nós nem sabemos se viveremos. Nos nossos dias se fala muito em pandemia, porque é o que nós estamos vivendo. E que essa pandemia faz parte de profecias dos últimos dias. Se fala em guerras, pragas, tempestades de areia, crise econômica, fome. Esses são assuntos, alguns deles atuais. Mas a preocupação do homem, em vez de ser em gerenciar bem o seu tempo presente, para que isso de alguma forma gere em si e para aqueles que estão próximos e talvez até alcance outros que estão mais distantes, gere o bem, né? A humanidade se esqueceu de amar, tem se esquecido de amar. Isso também é uma revelação profética daquilo que aconteceria. A humanidade a cada dia tem esquecido de amar. E amar não é algo para amanhã. Amar não é algo para ontem. Amar é algo de hoje, desse tempo presente. E é isso que nós queremos que você pense conosco nessa hora. É fato que existem profecias que revelam acontecimentos trágicos para os últimos dias. Mas a maioria dessas profecias, se você olhar as escrituras bem, como por exemplo Mateus 6, 24, de 6 a 9, elas vão nos falar de guerras, elas vão nos falar de rumores de guerras, elas vão nos falar sobre fome, sobre reino contra reino, sobre pestes. Mas todas essas profecias e todas essas calamidades que sobrevirão sobre a humanidade, elas são fruto da própria humanidade. Guerra, fome, reino contra reino, né? E se você pega as profecias escritas por Paulo nas cartas de 1 Timóteo e 2 Timóteo, são profecias que revelam a conduta moral do homem. Então, todos os males, ou a maioria, aliás, dos males que acontecerão nos últimos dias da história da humanidade, são males criados pelo próprio homem.
Não são males que a natureza por si só gerou. Não são males que os elementos formadores do universo, do multiverso, do cosmos gerou por si só. São males que o próprio homem criou. Então a reflexão, né, e o que deve nos preocupar não é o tempo do fim, mas é como eu estou administrando o meu dia, a minha manhã, a minha tarde, a minha noite. É como eu estou administrando isso no convívio familiar, entre meus parentes, meus vizinhos, na minha comunidade, na comunidade de fé que eu pertenço, na minha cidade, no meu estado, no meu país. Se a minha contribuição é pequena como cidadão, se a minha contribuição é maior um pouco como gestor de alguma área dentro da sociedade, é isso. A minha preocupação, ela não deve estar nas profecias do tempo do fim. Isso não deve gerar para mim um temor, um medo, não deve gerar para mim uma ansiedade. Não. Essas profecias estão lá para que eu entenda que todo o tempo da criação, seja ela qual for, chegará a um fim. Inclusive o meu tempo e o seu tempo. E o que temos que fazer é gerenciar bem esse tempo, administrar bem esse tempo. No final, no versículo 20, bem no finalzinho da parábola, depois de Jesus falar, nos trazer uma série de repreensões e de ensino a respeito desse questionamento desse irmão sobre a herança, da visão de vida que esse homem tinha, que era uma visão materialista. E, diga-se de passagem, é justamente essa visão materialista que a humanidade tem, não só de hoje, mas de todo o tempo, sempre teve, a visão de que o que mais importa é aquilo que eu posso pegar, tocar, apalpar, aquilo que é material. E aí o homem nega aquilo que é abstrato, como se o que só existisse fosse o abstrato, ou seja, o que só existisse fosse o que é material. Mas na verdade o abstrato também existe. E aqui dentro dessa questão de conceito, né, de abstrato e de material, né, ignora-se a existência de Deus. E por ignorar a existência de Deus, o homem vai de mal a pior. E aqui nós vemos um homem extremamente materialista, um homem que se preocupava com aquilo que ele possuía, muito mais do que se preocupar com aquilo que era abstrato, que era mais importante, que era o amor que ele deveria ter pelo seu irmão, e não pelo que ele possuía, ao ponto de ter um litígio entre eles dois aqui, e Jesus ser convidado a ser juiz desse litígio. No final da parábola, Jesus diz assim, Deus diz assim, louco, esta noite, ou seja, porque o tempo do homem não é aquele, é este. O tempo do homem não é o futuro para o qual ele se preocupa tanto, não é o amanhã pelo qual ele se preocupa tanto, mas é o hoje. E aí, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Então, o que tens preparado para quem ficará? E aí a gente vê que muitas vezes a ficha não cai para algumas pessoas. Eu não sei se eu estou falando aqui para alguém que está ouvindo essa mensagem apenas porque, de repente, alguém mandou o link dessa programação e você, de repente, começou a assistir e você não acredita. A sua fé, ela é única e exclusivamente uma fé materialista, uma fé naquilo que você pode tocar, aquilo que você pode ver. Não sei se a sua fé é essa, se você só acredita naquilo que você consegue ver e naquilo que você consegue tocar. Muitas pessoas acreditam assim, mas isso também é uma fé, embora uma fé tão simplória. Mas eu acredito que a maioria das pessoas que estão me assistindo agora tem uma fé que vai além daquilo que se vê.
Uma fé que está conceituada na Bíblia como aquilo que eu acredito sem necessariamente ver, sem necessariamente tocar. E aquele que tem essa fé, que não precisa tocar, que não precisa ver, ele vive o dia de hoje não preocupado com se o mundo vai se acabar, se estamos vivendo o tempo do fim. Ele vive o dia de hoje preocupado em como há de agradar aquele que o criou hoje, agora, nesse momento, nesse tempo presente. Ele vive a gestão do seu dia, do seu hoje. Esse homem estava preocupado com aquilo que ele tinha, com aquilo que ele possuía. O seu Deus era a matéria. Ele era filho da matéria. Você sabe que matéria, mater, é a raiz da palavra mãe, né? Então ele era filho da matéria. Ele acreditava apenas e exclusivamente naquilo que ele podia tocar, naquilo que ele podia ver, né? E ele usou única e exclusivamente o pretexto de Jesus julgar a sua causa, para ele poder ficar com aquilo que ele acreditava de fato, que não era em Jesus. Porque tudo que Jesus pregou, tudo que Jesus ensinou, vai muito mais além do que aquilo que a gente vê, do que aquilo que a gente pode tocar. E Jesus apresenta para ele aqui o que é mais importante, que é aquilo que não se pode ver. Jesus disse: a tua alma. Jesus disse para ele: esta noite te pedirão a tua alma. Jesus apresenta duas medidas, dois bens diante dele. Jesus disse: olha, tu tens se preocupado com o que tu possui, mas hoje vão pedir a ti a tua alma. O que é mais importante, o que tu possui e que tu pode ver e o que tu pode tocar, ou aquilo que tu não pode ver e tu não pode tocar, que é a tua alma? E que existe, e que, embora não se enquadre no conceito de material, de palpável e de visível, mas é ela, a tua alma, que vão te pedir hoje. Então, meus queridos, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha agora, a nossa preocupação não deve ser com o tempo do fim. A nossa preocupação não deve ser se o mundo vai se acabar, que eu acredito que ainda existem muitas histórias para acontecer, muitas oportunidades para se viver, mas a nossa preocupação deve ser com o hoje. Quando Deus nos dá um dia para se viver, Ele nos dá, juntamente com esse dia, a oportunidade de sermos melhor do que fomos no dia anterior, de corrigirmos os erros que cometemos no dia anterior, de sermos melhores do que fomos no dia anterior. Então, que nós possamos gerenciar o nosso dia de forma sábia, administrar o tempo que Deus nos deu de forma sábia, abençoando as pessoas que estão próximas a gente, a começar do nosso lar. As estatísticas apontam que, nesse período de pandemia, um dos crimes que mais cresceu foi o crime contra a mulher, violência doméstica, o chamado crime Maria da Penha. Como pode as pessoas terem mais tempo para estarem juntas, mesmo que forçadamente por conta de uma pandemia, e em vez delas exalarem amor no convívio familiar, elas exalam ódio? Em vez de aproveitarem o tempo que têm juntos para amarem mais do que antes dessa pandemia, quando estavam tão longe no trabalho, em vários afazeres,
em vez de fazer isso, em vez de amar nesse tempo que estão mais próximos, destilam ódio, violência e até cometem crimes. Eu não consigo compreender isso. Conversando com a minha esposa sobre isso, eu digo, eu não consigo compreender. Pessoas que são casadas há tantos anos e que viveram tão pouco tempo dentro de casa juntos, quando se unem, quando têm a oportunidade de viver muito tempo dentro de casa, se separam, brigam, se agridem, e isso acaba virando objeto de polícia, de delegacia e de crime. Uma estatística triste. Que Deus nos dê sabedoria para administrarmos o nosso tempo. Não para fazer como esses dois irmãos, ou como esse irmão, pedir que se divida aquilo que se tem, brigar por causa de bens, de posses, quando eu e você a qualquer momento podemos partir daqui. Por mais que o tempo do fim não chegue, mas o meu tempo e o seu, ele pode chegar ao fim a qualquer momento. Triste ver que muitas pessoas têm partido nesse período de pandemia. Muitas vidas e muitas histórias encerradas por conta dessa doença triste. É triste saber disso. E aqui eu transmito as minhas condolências, os meus sentimentos aos familiares, bem como as minhas orações para que Deus conforte, console o seu coração, você que perdeu alguém. Então que Deus possa nos dar sabedoria em meio a todo esse cenário que nós estamos vivendo. Não para nos amedrontar, mas que Deus nos dê sabedoria para gerenciar o tempo que nós temos. Seja muito ou seja pouco, é o que nós temos, é o tempo presente. Que Deus nos dê sabedoria para nos preocuparmos muito mais com aquilo que é abstrato, com a minha alma, com a vida além dessa vida, porque nós cristãos acreditamos nas Escrituras, na Palavra de Deus, que essa vida é só um tempo. A verdadeira vida, a eternidade, está a um passo dessa vida. Deus nos dê sabedoria para administrarmos o nosso tempo de modo que a nossa alma encontre em Deus a eternidade. Que você olhe para essa passagem, para essa escritura, para essa leitura de Lucas 12, de 13 a 21, olhe para ela com a compreensão de que o mais importante não são os meus planos que foram frustrados por conta de uma pandemia, a economia da minha casa, dos meus bens, que foram por água abaixo por conta de toda essa surpresa que pegou todo mundo. Não, o mais importante é o tempo que Deus me deu para administrar para a glória dele. E que administremos esse tempo com sabedoria. E que façamos isso amando as pessoas que estão perto da gente, próximas a cada um de nós. Um abraço a cada um de vocês, meus irmãos, meus amigos, vocês que nos ouvem e nos assistem pelo canal do YouTube, canal da igreja. Queria aproveitar esse momento também, pois é para mim um momento de celebração com a minha família. Hoje meu filho caçula, Adriel, completa seus 12 anos nesse dia, nesse domingo, dia 28 de junho, e eu queria aproveitar esse momento para celebrar a vida com ele, né? Celebrar esses 12 anos de vida e de convivência que Deus nos deu e de tanto amor compartilhado, né? Então é isso que é importante na vida. A Bíblia diz que nós seríamos conhecidos não por nosso conhecimento teológico, não pela nossa eloquência em transmitir a palavra de Deus ou a mensagem do cristianismo. Nós seríamos conhecidos pelo amor com que nos amamos uns aos outros. Então que Deus nos dê a graça de gerenciarmos nosso tempo, amando, exalando o amor de Cristo segundo as Escrituras. Então meus parabéns ao meu filhão, Adriel,
né? Que Deus dê a ele graça, conhecimento da palavra, que ele cresça e seja um homem de Deus, um homem honrado nessa sociedade que precisa tanto de bons exemplos, de bons cristãos, exalando nesse tempo o amor de Deus. Deus abençoe a você, Deus abençoe sua família, Deus abençoe a todos em nome e por amor de Jesus.